E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, hoje a gente vai mostrar um carro aqui, bem diferenciado aqui. A gente não postou muito foto desse carro, muito trabalho desse carro. Foto não, vídeo, né? Desse carro, por quê? Esse carro já tem um bom tempo que ele está aqui na oficina. Então teve alguns desencontros aí para correr atrás de peça, para achar, então ele demorou, foi um projeto que demorou. Inclusive esse carro a gente não filmou, nem quando ele chegou, tá? E só registramos em foto, né, Larissa? Aham, tem algumas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pelo menos colocar as fotos da situação que esse carro chegou aqui, para vocês verem aí o que a gente teve que fazer e a caminhada para chegar nesse ponto que chegou aí. Tá? Então, o que nós vamos falar? A gente colocou alguma coisa no Instagram, né, Larissa? Que a gente estava mexendo nela. E a gente está na correria porque é um carro muito grande e a gente está precisando desocupar. Quem está acompanhando meus trabalhos aí está vendo que até a minha estufa lá de pintura lá, estufa não, cabine de pintura, minha tá até ocupada com o trabalho lá e eu estou precisando desenrolar espaço. E é um carro enorme. Mas é isso aí, ó. Mostra para eles aí, né? Esse carro tem uma história até bem interessante. Ele já é um carro muito modificado, ele já não está um carro original mais não, tá? Tá com a suspensão invertida, ele já tem... Aqui a gente cobriu o motor, mas ele está com o motor de Opala, tá? Já não está com o motor original mais. Tem aí um setor de direção hidráulica também de Opala. O câmbio dela é um câmbio, para quem conhece, um 260F, né? É o mesmo que saiu aí nos Dodge, C10, Maverick. Então assim, é um carro preparado para trilha. Inclusive para-choque, tá? E os acessórios que esse carro tinha quando era original, ele quase não tem mais, tá? Mas é um carro muito interessante porque é um carro aí que foi do Exército Brasileiro. E esse carro tem uma característica mais forte, porque esse carro ele é 61, tá? Então vou falar o modelo dele, quando saiu era M106, tá? Basicamente é um F75, tá vendo? Né, da Willys. Tanto é que esse é o Willys, ele saiu com motor 6 cilindros do Jeep, para quem conhece, né? E esse carro é adaptado para o Exército. E por ele ser 61, foi o primeiro ano que esse carro foi introduzido no Exército Brasileiro. Então esse carro aqui é um dos primeiros aí que ingressou desse modelo. Então as características diferentes que ele tem é isso aí. Ele não tem o teto, tá? Ele é realmente dessa maneira. Aí o painel dela é do Jeep, o mesmo do Jeep, adaptado aqui, tanto que ele usa o quadro de vidro do Jeep. Ou seja, um carro assim, o mais simples e básico possível para uso militar. As portas aqui, ó. Tá vendo as fechaduras? Eu estou falando assim para quem não conhece, tá? E para quem não conhece, vale a pena pesquisar um pouco desse carro aqui. É só lá colocar lá M106. Aqui na região o pessoal apelidou esse carro aqui de cachorro louco, tá? Então, ele não tem maçaneta externa, tá vendo? Então era um carro muito simples, um carro assim, espartano, porque realmente ele precisava ser. Tá vendo? Pode bater com dó não. Então era um carro que tinha que ser simples e eficiente, tá? Esse carro, o que aconteceu? Ele teve várias versões aí. Ele teve versão ambulância. A gente pesquisou lá, viu que esse carro chegou a ter até armamento aqui, montado aqui em cima dessa carroceria dela. Outras
tinha os bancos laterais aqui para carregar soldados, como toda viatura aí militar é, né? Então, gente, o que vai acontecer? A gente vai deixar as fotos para vocês verem aí. Inclusive, né, Larissa, a gente fez o assoalho dela toda aí. Chapeamos ela com essa chapa que estava toda ruim, muito mal feito. Bem retalhado. Muito retalhado. A gente chegou até a mostrar em um vídeo nosso aí. No final de um vídeo desses aí, né, Larissa? Eu acho que a gente mostrou. Mostrou. Então, assim, esse carro ele ficou mais encostado aqui. É por isso, porque a gente precisava de desenrolar esse carro aí, tá? Então agora a gente vai começar a fazer o quê? A pintura dele. E aí a gente vai mostrar para vocês a pintura aí diferenciada que esse carro vai ter. Ele vai ser fosco, porém o proprietário quer uma textura um pouco mais grossa. E não quer só fosco, ele quer uma textura mais grossa, como ele era, tá? Então a gente vai fazer essa pintura com duplo e vai fazer umas demonstrações aí para vocês aí, tá? Então aqui agora é tinta, é tudo verde, tá? Não tem nada o que diferencia esse carro, ele é totalmente verde, porque era essa a intenção, né? Esse carro ele tinha que ser ofuscado, ele não podia ter brilho, não podia ter nada que chamasse a atenção dele, né? Como todo mundo sabe aí, um carro aí militar, um carro numa operação militar, no meio do mato, você bater uma claridade e achar uma peça cromada, uma peça brilhando, né? É tiro na certa, né? Era morte na certa. Então é isso aí, tá vendo? Os para-choques dela já não é original mais, já foram feitos. Então tem muita modificação nesse carro. Inclusive o que fez acontecer o acidente com ela foi isso, tá? A questão dos eixos invertidos, tá vendo? Levantaram muito esse carro, entendeu? Passaram o eixo para baixo, levantaram muito esse carro e o centro de gravidade desse carro ficou péssimo. Mas é a característica que o cliente quer, então vamos manter desse jeito, tá? Então parece que ele passou numa estrada aí, a estrada não suportou, ela quebrou e por o carro ser muito alto ele acabou tombando e deu vários tombos aí. O dono só não morreu de sorte, tá? Então a gente vai ter oportunidade daqui pra frente de mostrar aí a pintura, a montagem dela. Nesse vídeo a gente vai mostrar só a pintura mesmo. Clarissa já está passando o desengraxante ali pra gente começar a jogar o Olive Drabe aí. É o verde militar aí, tá? Semelhante ao Olive Drabe. Não é o Olive Drabe, porque o Olive Drabe é do exército americano. Esse aqui é uma tinta que foi formulada, tá? E vamos aí, tá vendo? Esse strip também já não é original, entendeu? É um carro que, se fosse meu, eu tentaria voltar ele totalmente, tá? O que era, o que não é muito difícil, que hoje em dia é fácil encontrar os acessórios desse carro, tem réplicas. Eu deixaria esse carro, pela história que ele tem, por ser o primeiro a ser introduzido no exército, eu faria o máximo para deixar ele bem fresinhado, né? Como sempre diz, né? Mas é a proposta do cliente, né? É o que ele quer e vamos respeitar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a mistura da tinta e jogando aí para vocês verem. Jogando não, aplicando, né? Vamos lá. Aí, gente, a laca é assim, ó. Olha para vocês verem como que ela é densa. Tá vendo? Parece até um primer, olha. Então é isso que eu falei em outro vídeo meu sobre a laca. A laca, ela desdobra muito. Em alguns casos você pode diluir ela até em 100%, tá? Não é o caso aqui não, a gente vai diluir ela menos até chegar à densidade que a gente precisa para formar lá o fosco lá que o carro precisa, tá? Mas é isso aí, ó. E essa tinta seca muito rápido. Ela é de aplicação única, não tem verniz, tá? Na época não existia essas coisinhas, não. Então é isso aí, ó. Tá vendo a densidade dela? Como é que ela chega? Ela supera aí o PU em densidade. Tá vendo? Só que ela demora a diluir. Então a gente tem que ir diluindo, mexendo bastante. Aqui a gente está mexendo só a lata aqui para puxar todos os componentes que estão embaixo, né? Que essa tinta foi feita. Então sempre fica no fundo. Então tem que mexer muito bem.
Então isso aqui, gente, é um trabalho específico, é um trabalho que tem que ser com esse tipo de material, tá? O projeto pede isso, então a gente vai fazer. Mas é uma tinta bem interessante aí. A gente não deve, como diz, né, desprezar nada que é antigo, não. Porque quando a pessoa fala em restauro, tá? Não é esse caso aqui não, mas quando a pessoa fala em restauro, a pessoa tem que ter a consciência que ele tem que trabalhar. É por isso que eu sempre falo e às vezes cria até alguma discórdia. Mas é porque quando você ingressa nesse mundo de restauro, ele é bem diferente do mundo de reforma e reparação atualizada. Por quê? Vamos dizer que você pega um carro aí hoje, um carro aí década de 20, 30, 40, para você replicar o trabalho da maneira correta que como era na época. Então ninguém quer um carro brilhando, ninguém quer um carro de PU invernizado, ninguém quer aquela coisa, né, que parece que está molhada o tempo todo, tá? Então as tintas são feitas para ser usadas em cada projeto. É por isso que eu sempre bato na tecla que seja maçarico, que seja estanho, que seja tinta laca, tá? Então a pessoa tem que estar inteirada desse mundo aí. Porque de repente chega uma pessoa aí que, de um museu, por exemplo, e ele quer fazer uma reprodução fiel do que era na época, então você tem que usar realmente os materiais específicos da época, tá? Então é por isso que eu sempre falo isso, porque quem está nesse mundo de restauração, ele tem que ter a mente um pouco aberta aí e procurar estudar um pouco do que passou, porque cada projeto tem sua característica, tá? Então é só por isso que eu falo, não é viável hoje você pegar um carro atualizado e pintar com duco, tá? Mas se for um item aí de coleção, um item aí de museu, alguma coisa parecida, a pessoa tem que ter um entendimento e é essa hora que a gente coloca em prática aí o nosso conhecimento lá de trás. Porque você chega, a pessoa te entrega um carro de museu, você entrega um carro atualizado para ele. Um carro com tinta poliéster, um carro com verniz alto sólido. Não tem jeito, nunca que vai. Porque a história que está lá sendo contada lá no museu é a história da época. Então a gente tem que voltar lá atrás e mostrar como era, tá? Então é assim, as oportunidades aparecem, então a gente tem que estar apto aí a estar manuseando esse tipo de material, tá? Então a gente vai fazer a diluição aqui, vou mostrar para vocês a diluição aqui. Aí, gente, tá vendo? Olha a densidade dela ainda, né? A gente já começou a fazer a diluição. Então a gente tirou aqui mais ou menos aqui 1/4, tá vendo? Já diluímos aqui um pouco. Ela é uma tinta muito pesada e até a mistura dela é complicada. Então por mais que você vai fazendo a diluição, tá? Ela ainda fica difícil. É uma tinta que rende muito, é uma tinta assim, rende e não perde a resistência, tá? Mesmo que você aplique ela com a diluição maior, a resistência dela não é comprometida. Então olha para vocês verem, isso aqui é um galão de 5 litros. Olha aqui, a gente já chegou a 2 litros aqui. Então a gente já fez 100% de diluição aqui. E ela ainda está densa, ela não está boa ainda para ser aplicada. Tá vendo? Então essa primeira demão a gente vai fazer o que? A gente vai fazer, jogar uma primeira demão mais fina, né, para formar a primeira camada. E depois a gente vai engrossar para fazer a textura que o cliente quer. Mas tá vendo? Ela quase praticamente não muda. Tá vendo agora que ela começou a diluir. Então a gente já fez uma diluição de 100% e ela ainda... Olha a diferença. Agora ele escorreu, né? Olha. Tá vendo? Então eu tô mostrando para vocês aí como que funciona a diluição. E aqui não existe copo graduado não, tá? Aqui no olhômetro mesmo. E aqui a experiência aqui é que manda. A gente sabe quanto que a pistola vai aguentar jogar. Essas pistolinhas Nutella aqui, elas não são muito boas nisso não.
Mas a gente coloca um bico um pouco mais grosso aí e consegue jogar, tá? Tá vendo? Ainda merece um pouco mais de diluição. Então aqui no olhômetro a gente já jogou aqui 110% aqui, mais ou menos 120 de diluição, tá? Então agora já está num ponto assim legal para começar a aplicação da primeira demão. Só que agora a gente vai jogar primeiro por baixo dela ali, na face do chassi, em alguns lugares ali a gente vai jogar primeiro e daqui a pouquinho a gente volta mostrando jogando por fora. Porque ali por baixo ali o acesso é ruim, tá? Então a gente vai começar a fazer a aplicação por baixo dela primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, gente, vou mostrar um pouco as características dessa pistola aqui, ó. Tá vendo? Essa pistola é velhinha mesmo comigo aí, ó. Mas é uma pistola que eu não abandono ela não, tá? Então, o que acontece? É um material mais denso. A outra pistola tem algumas limitações com ela, tá? Então, por exemplo, a gente vai pintar ali com essa inclinação aqui, tá? Com essa inclinação. Então a pistola de gravidade ela não tem muito fluxo de tinta, tá? E como essa daqui suga, essa daqui é bem melhor. Mas vocês estão vendo? Desse jeito eu não vou ter aproveitamento praticamente de meia caneca. Não vou conseguir. Então, olha o recurso que ela tem. Você faz isso. Entenderam? Então ela pode estar inclinada que ela vai sugar a tinta aqui de baixo. Tá vendo? Aí simplesmente fechou. Encaixa. Isso para quem não conhece, tá, gente? Eu estou mostrando aí, tá? Porque a gente nunca quer tirar o raciocínio de ninguém, como eu sempre falo. Mas existem trabalhos e existem trabalhos. Então cada um depende de uma situação, né? Aqui. O pino de suspiro dela é aqui em cima. Então você trabalha com ela assim tranquilo. Você não vai ter problema algum, quer ver? Deixa eu fechar aqui. Então é uma pistola. O problema dessas pistolas de hoje é o seguinte: os materiais hoje eles são mais finos, ou seja, menos densos, tá? Por isso eles trabalham com gravidade. Então ela desce pelo caneco com facilidade. Essas tintas mais antigas, elas não têm essa facilidade. Por mais que você dilua aqui, ó, se você diluir ela num ponto que dá para jogar com a outra, entendeu? Ela vai ficar de uma certa maneira muito rala. Então o que a gente quer aqui não é isso, a gente quer uma boa cobertura, tá? Então, que essas pistolas ali, quanto a gente aumenta essas pistolas de gravidade, quanto eu digo, essas pistolas convencionais, tá? Então veja para vocês verem. Se eu fizer isso daqui, por exemplo, essa inclinação para pintar lá, a tinta vai vir toda para a tampa aqui, ó, e não vai ter condição, tá? Mesmo que ela tiver ralinha, ela vai ter dificuldade, tá? Então a gente fala hoje sobre essas ferramentas é por causa do mundo que a gente vive nele, o mundo de restauro, tá, gente? Então, uma pintura atualizada e hoje eu não vou falar para a pessoa usar uma pistola dessa não. Essa pistola tem suas vantagens e desvantagens, tá bom? Essa pistola, por ela ter que sugar a tinta, ela trabalha com a pressão superior à outra. Então ela vai trabalhar aí numa média aí de 40 libras, eu falo em libras, tá? Então 35, 40 libras. Sendo que a outra ali com 25 libras, 30 libras já dá para trabalhar com ela. Porque a tinta ela vai, então ela usa o ar praticamente, até com menos libras, tem pistola aí de baixo volume, que ela usa até com 20 libras aí, dá para trabalhar com ela, tá? Então, essa pistola, para o mundo que eu trabalho, para as atividades que a gente aqui faz na oficina, é necessário ter esse tipo de pistola. Então, a questão dela usar mais libra para sugar a tinta, então ela acaba desperdiçando mais, tá? Então ela joga mais, assim, ela dá uma névoa muito maior, porque ela depende de muita pressão. Mas aqui no caso aqui, esse tipo de tinta e usando a densidade correta, ela não joga tanto fora não. Mas em hipótese alguma essa pistola nunca será
econômica igual a outra. Essa daqui a gente tem que usar um pouco mais de material, tá? E ela é uma pistola, vou mostrar aqui no tubo aqui, ó. Ela é uma pistola que tem os comandos iguais da outra. Ó. Esse é o leque fechado. Agora o leque aberto, olha a área que ela pega. Então dá pra ver que o volume de tinta é bem maior. Então, para os materiais de hoje, eu consigo pintar com essa pistola, porque eu já domino e já conheço esse tipo de pistola, tá? Mas com certeza as outras são bem mais indicadas aí para os trabalhos dos carros atualizados hoje. Mas uma coisa eu sempre digo, a pessoa que fica escolhendo muito ferramenta, entendeu? Assim, tem que ter aquele tanto de coisa específica, se não tiver no trabalho, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas, porque a maioria das vezes a ferramenta ela te ajuda muito, mas se a pessoa não for profissional, ela também não vai conseguir trabalhar pode comprar uma pistola de R$4.000 aí, que ele não vai conseguir trabalhar. E a pessoa que faz acontecer, se ele pegar uma pistola dessa aqui, ele faz uma pintura de qualidade, é só regular, fazer direitinho, que dá certo, tá? Então, vocês entenderam o raciocínio, né? Então agora, dá para pintar dessa maneira, com a pistola deitada, olha lá para você ver o volume, ó. Tá vendo? Dá para pegar? Pega um pouco. Olha aqui na claridade. Olha aí, ó. Deu? Dá pra ver. Então o que acontece? Ela pode trabalhar deitada. Então nessa posição, a outra nunca vai trabalhar. Você pode colocar thinner puro dentro dela que ela não vai trabalhar. Tá vendo? Totalmente na horizontal e ela joga o volume, porque o tubo tá vindo aqui e encostando aqui. Aí eu preciso dessa situação, é só inverter o tubo que ele vai pegar aqui. Então essa pistola trabalha em qualquer posição, tá bom? Então agora eu vou jogar a Larissa ali de baixo ali, deixa ela rolar um pouquinho no chão. E é assim mesmo, iniciante tem que trabalhar desse jeito aí. Aí a pessoa, para mim, ela já trabalha da pior maneira possível, já para virar um profissional de verdade, sem muito mimimi, tá bom? Porque se arregar logo aí não tem jeito, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar logo na dificuldade para virar um profissional aí, tá bom? Esse mundo nosso de antigo não é fácil não. Então vamos lá. Então, gente, tá vendo? Outra característica dessa pistola é isso aí, ó. A caneca dela suporta aí 900 ml. Então, é uma caneca pesada, é uma pistola pesada, então tem que ter força aí para manusear, tá bom, gente? Eu resolvi fazer com essa mesmo, porque já que o interesse aqui é mostrar algum tipo aí de pintura diferenciada, então vamos fazer a moda antiga, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, a gente já fez a aplicação aqui nos cantinhos, então a gente vai mostrar aqui desse lado que está mais claro, que já está tarde, tá? Já está entardecendo, e é lata pra caramba para pintar ainda. E o duco, ele é muito bom, assim, tem que ser pintado com uma temperatura ambiente legal. É uma tinta que não dá para pintar com tempo frio não, tá, gente? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer a aplicação aqui, ó, e mostrar para vocês o poder de cobertura dessa tinta aí. Que é uma tinta assim, dá para aplicar menos demãos, porque ela é uma tinta muito densa e diferente do PU. Além de ser densa, ela é mais dura. A dureza dessa tinta é bem maior, tá? Então, não tem necessidade de ficar enchendo demais não. Então a gente vai dar a primeira demão aqui, tá? Não sei se a gente vai filmar até o final não, mas só para mostrar para vocês aqui o poder de cobertura dela. Essa pistola é de alta pressão. Ela não é de média nem de baixa, ela é de alta pressão essa daqui. O caimento da tinta é diferente, tá? Então dá pra ver que é bem diferente dessas outras pistolas aí.
A secagem dela é muito rápida, tá? Não dá para ficar brincando não. Tá vendo? Ela tá brilhando um pouquinho, daqui a pouco ela abaixa o brilho. Ela é muito rápida a secagem dela. Então tem que ter uma certa agilidade para pintar. Então, gente, primeira demão aí aplicada. Pelo tempo ele está dando para vocês verem aí que não demorou muito. Então olha para vocês verem como é que seca o duco. Como que ele seca. Ele puxa muito rápido. Então quer dizer, já deu uma cobertura bacana. Então, para a gente conseguir esse efeito aí que o cliente quer, é um efeito mais grosseiro, um efeito um pouco mais granulado, áspero, né? Então o que é que a gente faz agora? A última demão, a gente aplica ela um pouco mais grossa e um pouco mais distante, para a gente vir formando aí o granulado específico que ele quer. O leque todo aberto e vamos lá. Tá vendo? Tem que manter a distância correta e o ritmo correto. Senão ela começa a manchar. Então bora aí. Mostra lá o resultado pra eles aí enquanto eu jogo no resto. Então, gente, aí o resultado é esse. Tá vendo que bacana que ficou? Ela ficou um estilo assim, para vocês terem uma noção. Ela ficou estilo assim, esses envelopamentos, estilo jateado, tá? Então ela ficou assim com a camada assim áspera, tá? E ficou muito show, como tem que ser e como era feito na época, tá? Então é isso aí, ó. Vamos dar uma panorâmica aqui para vocês verem. E olha como é que seca rapidinho, olha. Dá para sentir a textura, tá vendo? Então é isso aí, isso aqui não é um fosco comum, tá? É um fosco estilo jateado. Tá vendo? Acho que ela está um pouco mais escuro, mas dá para vocês terem uma noção aí. Então, basicamente aqui por fora ela está pronta. A gente vai agora, por exemplo, porque é um carro muito pesado, então a gente pintou a parte da frente,
A gente não tirou a roda de trás não, então agora a gente vai retirar as rodas de trás, inverter e fazer a pintura aqui dos tambores, das rodas, né? Porque é um carro muito pesado, a gente pintou por baixo, pintou então para ter uma certa segurança aqui. Porque é um carro muito pesado, isso aqui não sei se nem se considera uma caminhonete, isso aqui é um equipamento, né? Então ela é muito pesada, tá bom? Então, gente, a dica que eu deixo é essa daí. Quem está no mundo de restauro, quem está no mundo desses antigos de verdade, tá? Não pode ficar pegado só no que é tradicional, não. Entendeu? Do que é hoje, né? Os materiais de hoje, tá? Como que funciona hoje, não. A gente tem que procurar entender um pouco também do passado, entender como que tem que ser feito. Não estou dizendo para ninguém voltar e trabalhar com estanho, ninguém voltar a trabalhar com duco. Eu sei que existe o PU fosco, mas ele não dá essa textura aqui que o cliente queria. Entendeu? Então a gente não pode ficar muito apegado e desfazer das técnicas antigas não, tá? Então é sempre isso aí que eu tenho taxado bastante, por isso eu sempre falo em maçarico, sempre falo nessas técnicas antigas aí, para as pessoas assim abrir um pouco a mente e entender de verdade o que é um restauro. Como eu falei no início do vídeo aí, no meio do vídeo, né? Porque se você precisar de fazer um restauro fiel, como tem que ser, de repente, porque acontece, de repente um museu quer fazer um restauro fiel de época, então a gente tem que buscar conhecimento e fazer da maneira correta, tá bom, gente? Então não é diminuindo ninguém, não é diminuindo material algum de hoje em dia, tá? Mas essas técnicas aí que a gente aprendeu lá atrás, a gente está tentando passar aí, e para alguém aí que quiser fazer, alguém que tiver vontade, pelo menos ter alguém que ensina, tá? Eu não me considero um professor não, eu simplesmente mostro a carga e o conteúdo que eu adquiri com o tempo. E para não deixar vago aí, igual muita gente da época aí, não deixava ninguém aprender nada, entendeu? Com medo das pessoas fazerem e tomar o lugar dele. É o que está acontecendo hoje, basicamente é isso, né? Que tem gente aí que procura muito exclusivismo, né? Acha que são assim os únicos que fazem, tá? Mas a gente tem que ter um pouco a mente aberta quando trabalha com esses carros aí, tá bom? Porque chega uma situação dessa e você tem que desembolar, tá bom? Então toda dica que eu puder aí a gente vai mostrar, a gente vai fazendo, e agora pra frente aqui a gente vai fazer a montagem desse carro, né? Então a gente tem muita peça aqui para ser acoplada, tem o quadro de vidro para ser preparado, o capu ainda para ser preparado, e a gente vai montando aí, fazendo aí para vocês verem como é que fica chique, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? A gente sempre, o nosso interesse é sempre esse, que está compartilhando e mostrando aí como que é a realidade aí de um restauro, e que a gente tem que desenrolar. Não adianta esse negócio aí de ficar, não dá para fazer, não tem jeito, jeito tem, tá? Igual uma outra observação aí que eu sempre falo. Eu, quando eu estudava, entendeu? Eu gostava muito uma matéria que muita gente abominava e eu adorava. É a história, entendeu? Mas eu nunca contentei com a história que era só ensinada na escola, entendeu? Então o que a gente faz? A gente sabe, por exemplo, né, que Dom Pedro I aí proclamou Dom Pedro II ou Dom Pedro I? Acho que é segundo. Gente, ó, também não sou uma enciclopédia não. Tá? Que proclamou a independência, mas ninguém nunca procurou saber o que esse homem foi até chegar a ser um imperador aí, né, e proclamar a independência aí do Brasil, tá? Então a gente procura entendimento, procura saber um pouco mais. Não é só aquilo que as escolas ensinam que a gente tem que aprender não, tá? Então a gente aprofunda um pouco mais e tenta conhecer, às vezes não o ídolo em si, a trajetória do ídolo e o que ele foi até chegar ali, até ele fazer aquele feito e ficar famoso, tá bom, gente? Então, vou deixar vocês aí com a imagem dessa, pra mim, né, um exemplar aí muito bacana, e que eu me orgulhei muito de colocar em forma de novo aí. E a gente vai tentar deixar aí as fotos dela aí para vocês verem o que esse carro, como que ele chegou pra gente aqui, tá? Porque na época a gente não filmava muito, e então a gente tirava foto, né, registrava em foto. Então a gente vai ver se deixa uma sequência de fotos aí para vocês verem aí a situação que esse carro chegou, que muitos aí às vezes nem ia querer restaurar um carro desse. Esse carro foi desempenho de chassi, tá? Foi um desmonte completo que a gente fez aqui. Esse carro chegou a arrancar até o motor,
na capotagem que ele teve. Tá? Então é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Quem tiver gostado aí, compartilhe nossos vídeos aí para ajudar. Se inscrevam aí no canal, né? Como diz, né? Para dar uma força pra gente aí. E desculpa o erro aí de Dom Pedro II e Dom Pedro I, mas... Dom Pedro I, mas é isso aí. A gente também erra, a gente não sabe tudo não. Tá bom, gente? Então um grande abraço aí. Muito obrigado por vocês estar acompanhando o nosso trabalho aí. Tá bom? Até mais.